Bom dia a todos. Bom, vocês podem estar imaginando, cadê o Héctor, que não está aqui hoje, que eu e o Héctor e mais alguns irmãos, a gente reveza aos domingos aqui no púlpito. O Héctor e a Sandra estão lá em Salvador, eles foram convidados para passar o final de semana com a igreja lá de Salvador, e eles estão dando um curso lá sobre casamento, o curso que ele apresentou aqui para a nossa igreja, então esteja orando, eles estão lá, essa semana eles já estão de volta, domingo o Héctor está aqui pregando para nós. Então, bom, domingo passado eu falei sobre conhecer a Cristo. Paulo, tudo o que ele queria na vida, segundo Filipenses 3, 8 a 10, era conhecer a Cristo, poder participar dos sofrimentos de Cristo e também poder experimentar na vida dele a ressurreição, que Jesus experimentou de forma poderosa. E hoje eu vou dar continuidade, e hoje nosso tema de aula, para quem gosta de um tema, é: para mim o viver é Cristo. É outra frase do Paulo. E aproveitando, eu queria que você falasse isso para seu vizinho, que está ao teu lado, agora, antes de a gente começar. Fale isso. O viver é Cristo. Essa frase tem muitas implicações na nossa vida. Se a gente realmente quer viver isso. Eu queria começar lendo uma escritura. Filipenses 1, 20 e 21. Eu vou ler na NVI essa primeira escritura, então, porque eu acredito que na NVI ela tem uma conotação mais assim do que eu quero passar sobre esse tema. Filipenses 1, 20 e 21. Aguardo ansiosamente e espero, em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar. Pai, são palavras tão vivas que acabamos de ler agora sobre Paulo escrevendo à igreja de Filipos, sobre a maneira como ele enxergava a vida, como ele via a vida que valia a pena ser vivida. Ele olhava para o modelo principal, o exemplo principal de como devemos viver, que é Jesus Cristo. E muitas vezes nós oramos sobre essas coisas, queremos ser como Jesus, queremos viver uma vida como Jesus viveu aqui neste mundo, mas às vezes sentimos tão distante desse exemplo de Jesus. Mas para o Senhor nada é impossível, e nós acreditamos que o Senhor tem esse objetivo, formar Cristo em nós, fazer cada discípulo, cada filho do Senhor mais conhecedor do caráter de Jesus, da pessoa de Jesus. E nós queremos hoje afirmar com toda a convicção que a melhor maneira de viver aqui neste mundo é viver como Jesus viveu. Nos capacita para esse trabalho, para esse viver diário. Em nome de Cristo oramos. Amém. Para mim, o viver é Cristo. Algumas pessoas dedicam toda a sua vida por alguma coisa. Alguns vivem e respiram e pensam a todo momento por aquilo que ele ou ela considera importante e valioso na vida. Vimos recentemente o carnaval, uma coisa impressionante aqui na cidade de São Paulo.
Milhões de pessoas foram para a rua, pular o carnaval, aproveitar a festa. Gente que veio de outros lugares para passar o carnaval em São Paulo. Milhões são investidos nas escolas de samba. Pessoas ensaiam um ano inteiro para passar ali 2 dias desfilando, alguns momentinhos ali, 1 hora de desfile. A pessoa dedica toda a sua vida para construir sua fantasia, para preparar essa fantasia, porque para eles aquilo é muito importante e eles têm que brilhar naquele dia, porque a TV está ali, o povo está ali, e aquilo traz uma satisfação, uma sensação de bem-estar tremenda, e a pessoa extravasa toda a sua emoção, toda a sua alegria naquilo. Ainda outros vivem e respiram trabalho, transpiram trabalho. Minha vida é o meu trabalho. Alguns afirmam com toda convicção: minha vida é meu trabalho. Eu vejo às vezes artistas de televisão fazer isso, artistas de filme, empresários. Minha vida é meu trabalho. Ainda outros passam pela vida sem nenhuma paixão, sem nenhuma causa. Gente assim só pensa em sobreviver somente. Eu trabalho para quê? Para comer. Eu como para quê? Para trabalhar. A vida da pessoa durante a vida inteira dela, ela tem somente esse objetivo. Trabalha para comer e come para trabalhar. E esse ciclo é dia após dia, semana após semana, mês após mês, anos após anos. E a pessoa vive exclusivamente só para sobreviver. Hoje nós vamos conhecer um personagem na Bíblia que durante muito tempo buscou algo. O apóstolo Paulo, que é o dono dessa frase: para mim o viver é Cristo. O que Paulo, antes de conhecer a Cristo, ele buscava? Ele era discípulo de Gamaliel, um fariseu, que ensinou a ele a lei de Deus. Ele era de uma linhagem de família, segundo os estudiosos, fala que ele tinha uma família que tinha recursos. Para colocar Paulo numa escola, para um rabino ensinar para ele, não era todo mundo que tinha condições de fazer. Até hoje é assim, né? Você tem um professor especial. E era muito caro estudar naquela época. E ele foi ensinado por esse Gamaliel, que era um fariseu, um professor da lei. E ele aprendeu que o judaísmo era a religião mais importante na terra e na vida dele. E por ele ter essa crença, ele perseguia os cristãos. Ele ia atrás dos cristãos para pôr na cadeia e até concordava com a morte, porque eles viam no cristão uma ameaça ao judaísmo. Mas de repente ele tem um encontro com Jesus em Atos 9, quando Paulo encontra Jesus e Jesus pergunta: Paulo, por que você me persegue? E ele fala: quem é o Senhor? Ele não conhecia Jesus. Eu sou aquele que você persegue. Olha, você vai ficar cego, mas você vai até tal cidade. Você vai encontrar tal discípulo chamado Ananias. Ele vai falar para você o que você deve fazer. Imagina essa mudança na vida do Paulo. Esse encontro com Jesus vai mudar e transformar a mente, o coração e a maneira de ele viver a vida a partir daquele momento. E ele obedece. Ele vai até o Ananias. Ananias está morrendo de medo para encontrar com Paulo. Aí Jesus tem que enviar um anjo para falar com Ananias: um homem chamado Saulo vai te procurar, ele vai falar isso, então não tenha medo, que Ananias já conhecia a fama do Saulo.
E Ananias prega o evangelho para Paulo. Ele volta a enxergar. Dias depois, a Bíblia fala que ele saiu pregando: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. E as pessoas dizem: esse cara está louco. Ele queria prender, agora ele está pregando sobre Jesus. Que mudança foi essa? E Paulo é o autor dessa frase. A maioria das pessoas não vivem suas vidas para Cristo. Ele fala: para mim o viver é Cristo. A maioria, não se engane, das pessoas não vivem suas vidas para Cristo. Por que você fala isso? Porque se a maioria, o Brasil é considerado um país cristão, onde 70% a 80% da população é chamada de cristã. Olha a nossa sociedade. Crer em Deus é ótimo. Crer em Jesus é ótimo. Crer no céu é ótimo. Crer na ressurreição é ótimo. Agora, nós precisamos crer também no Deus Santo, no Deus justo, no Deus humilde, no Deus obediente, no Deus servo. Então, há muita gente que fica só no campo do crer, do admirar, do simpatizar com Deus, mas não tem sua vida influenciada pela própria palavra de Deus, pelo próprio caráter desse Deus. E Paulo começou a viver isso. Ele viu muita gente que se diziam crer em Jesus, mas que não estavam com suas vidas vivendo um tiquinho para Jesus. Por isso que ele vem falar: para mim o viver é Cristo. Por que a maioria das pessoas não vive suas vidas para Cristo? Na minha visão, é porque isso é decorrente de uma falha. Qual é a falha? Falta de conhecimento, foi o que nós estudamos na semana passada. Falta de conhecimento de quem Jesus é e de quem eu sou. Ele é o rei, ele é o mestre, ele é o dono, ele é o criador, ele é aquele que morreu na cruz por mim. Se eu não entendo isso, o valor que isso tem, eu não vou querer viver minha vida para ele. Por isso que uma boa parte das pessoas não querem viver suas vidas para Cristo. Falta de compreensão, falta de fé. Será que vale a pena mesmo viver para Cristo? A maioria das pessoas não estão querendo isso. Eu vou ser o único que vai fazer isso. Outros não vivem para Cristo devido à sua indiferença, seu orgulho. Irmãos, é assim, ó. Se eu vivo para Cristo, e eu acredito que a melhor maneira de eu viver é imitando a vida dele, é seguindo o exemplo dele, então eu tenho que desistir da minha maneira de viver e viver a maneira de vida que ele viveu. Eu tenho que desconstruir na minha mente pensamentos errados em relação a Jesus. Então a indiferença à pessoa de Cristo provoca isso no coração de algumas pessoas. A autossuficiência é achar que eu sei mais o que é melhor para mim do que o que Jesus falou que é melhor para mim. E o que Jesus falou que é melhor para mim? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
É nesses passos que eu quero andar. Quando ele fala também, aquele que não carregar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. É outra fala de Jesus que causa, às vezes, em nós um desconforto. Que a Bíblia, ela é assim. Sabe o que eu estou aprendendo na palavra de Deus? Às vezes eu acho a Bíblia muito ofensiva, muito radical. Aí eu fico pensando, a maioria das pessoas vivem a vida inteira dela ofendendo a Deus com seus pecados. Quando ela se dá conta da palavra de Deus, ela se sente ofendida porque Deus vem confrontar justamente o nosso pecado, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa indiferença, a nossa falta de amor, a nossa falta de fé. Então isso nos choca. E o problema de Deus que Ele precisa resolver não é um problema de falta de conhecimento somente. É um problema moral, porque eu sei que pecar é errado, mas eu peco. Eu não quero esse Deus me controlando, dizendo para mim que eu tenho que me dedicar, dizendo para mim que eu tenho que ser puro, que eu não tenho que me meter em imoralidade, que eu não posso mentir, que eu não posso ser desonesto. Eu quero um Deus que se adeque à minha vida, não eu me adequar à palavra dele. Então aí a gente cria vários deuses, que tem a ver. Quando um namorado vai namorar uma menina, uma pessoa vai namorar uma menina, eu quero alguém como eu, que compartilhe as mesmas coisas que eu. Só que Deus, Jesus Cristo, está muito mais à frente, em sabedoria, em poder, em compreensão, em amor, do que nós. E Paulo vem dizer, para mim, o viver é Cristo. Ainda outros até simpatizam com Jesus. Crer na pessoa dele, mas mantém uma distância dele tremenda. Então, cristãos, quem é você? Amigos que está nos visitando, que tipo de pessoa você é? Para quem você está vivendo hoje? Seja bem honesto e sincero. Se eu perguntasse aqui para você, para mim o viver 3 pontinhos, o que você completaria essa frase? Trabalho, minha namorada, minha família. O que é para você? Eu estou falando isso porque eu vejo que se a gente não tiver essa compreensão de quem Cristo é, a gente pode se tornar um grupo de religiosos que pratica algumas cerimônias religiosas, mas não causa impacto no mundo. Porque fica como outra igreja qualquer. Você vem num culto aqui, é a mesma que você ir numa outra. A gente fala tanto dos católicos, sei lá, do quem você fala. Mas se a gente não tomar cuidado, não ter esse sal, a gente vai assim. E é sutil isso, que isso é devagarinho, não é da noite, não é. Então, falta de compromisso, falta de compreensão, falta de desejo, falta de fé mesmo na pessoa de Jesus. Bom, mas quem mantém essa distância do Cristo como seu Salvador, pensa assim, a maioria dessas pessoas. Cristo está fora, eu estou aqui. Cristo não vive dentro de mim. Ele fala lá em João 15, se vocês permanecerem em mim, vocês darão fruto. Mas alguns veem Cristo fora, veem Cristo em outras pessoas, mas não em si, porque não tem relacionamento com Ele. Então Cristo está separado de mim. Paulo não pensava assim.
Os homens de Deus da Bíblia não pensavam assim. Eles falavam com Deus. E é interessante, quem acha que Jesus está distante vai ter muita dificuldade para desfrutar da plenitude, da alegria que a fonte da vida que é Jesus proporciona. Porque ele fala, a fonte, gente, está jorrando água, é que nem cachoeira, não para de jorrar água. Mas a gente precisa ir até a fonte para beber dela, se embriagar dela e ficar totalmente embriagado com a fonte, para poder servir a Ele. Não é uma coisa de intelecto somente, de entendimento, é algo vivo, é algo presente, é algo que eu abandono tudo que eu acho que é periférico e centralizo isso. Bom, vamos pensar aqui o que Paulo fala no versículo 20. Aguardo ansiosamente e espero, em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo. Olha, eu não sei você, mas a Bíblia tem umas pérolas que sai e a gente nem se dá conta que está ali. São umas pepitinhas de ouro que está aqui. Ele fala de Cristo ser engrandecido no corpo dele. Gente, só isso já devia nos assombrar. Meu corpo está engrandecendo a Cristo. Eu não falo corpo, somente corpo físico, tá? Que hoje se associa muito o corpo a muitas coisas que não são legais. Mas isso tem a ver com santidade, isso tem a ver com valores, isso tem a ver com ética. Somos cristãos que estamos engrandecendo Cristo no mundo. Ele está brilhando cada vez mais na minha vida, lá no meu condomínio, lá no meu trabalho, lá na minha escola, lá na minha igreja em casa, nas pessoas que eu estou estudando a Bíblia, eu estou ensinando meus filhos sobre Cristo, eles estão vendo Cristo em mim. Na visão de Paulo, viver sem Cristo é desperdiçar a vida. A vida é algo valioso, que Deus deu. E eu quero encorajar você, irmão, amigo. Eu não sei quantos anos de idade você tem. Eu tenho 56 anos de idade. Eu me tornei cristão com 28 anos de idade. Metade da minha vida eu vivi no mundo. 28 anos. A outra metade me batizei, me converti, me tornei um cristão. Comparando as duas épocas de vida que eu vivi, antes e o depois, uau! Esses 28 anos, eu quero ser esse cara louco para Deus. As pessoas hoje nem acham mais um cristão louco. Compara com um outro qualquer. E Paulo era chamado de maluco. Festo chamou, você é maluco, Paulo, você estudou tanto, você está querendo convencer a gente desse caminho aí? Ele falou, não só você, mas todos aqui que me ouvem. É de homens assim que a igreja precisa, é de mulheres assim que esse mundo precisa, que vão tomar uma posição do lado de Cristo e vai dizer, eu estou aqui para brilhar, amém? Tomara que no final da sua vida, porque cada um de nós vai chegar
nesse dia de morrer. E antes de morrer, a gente vai avaliar o que a gente fez. Eu vivi para quem? Olha, na história eu já conheço vários exemplos de homens que morreram sem Cristo. E muitos deles falaram: eu desperdicei minha vida. Eu corri atrás do vento. Como podemos saber se estamos vivendo com Cristo, então? Quanto mais vivemos com Cristo, mais satisfeitos nos sentimos. Satisfação é algo cruel no mundo de hoje. O mundo de hoje é um mundo insatisfeito. É insatisfeito com o trabalho, é insatisfeito com o corpo, é insatisfeito com a aparência, é insatisfeito com o governo, é insatisfeito com o salário que recebe, é insatisfeito com a cidade onde mora. Somos pessoas insatisfeitas. E reclamamos. Mas alguém que está em Cristo, andando com Ele, não vai ignorar essas coisas que estão presentes aí. Jesus falou: no mundo vocês vão ter muitas aflições. Mas a pessoa que está andando com Cristo, ela tira tudo isso de cena e foca no objetivo. E eu quero encorajar você a fazer isso. A não focar em você, no que falta para você, no que está... Talvez você está passando alguma necessidade na sua vida hoje, financeira, amorosa, familiar, eu não sei o que está faltando para você. Mas o que você precisa é de Cristo. Deus não veio resolver os problemas do mundo. Deus veio dizer para o mundo se arrepender, e a esperança de Deus é a eternidade. Jesus falou: meu reino não é desse mundo. A gente quer construir nosso reino aqui, primeiro. E aí a gente entra em conflito com a palavra de Deus. Que eu não tenho tempo. Eu sou uma pessoa muito ocupada. É o que eu tenho mais ouvido hoje, eu não tenho tempo. Mas o que você faz? Nada. Então como que você é tão ocupado? Que ocupação é essa? Você estuda a Bíblia durante a semana com a pessoa? Não. Você discipula alguém? Não. Você tem uma igreja em casa? Não. Então como que você é tão ocupado? Em que você está dedicando o seu tempo? Jesus, irmãos, é a pérola de grande valor. Que quando alguém encontra, vende tudo que tem e fala: olha, isso aqui tem valor. E olha, e faz com alegria no coração. Não é com aquele peso assim. Cristianismo não é coisa chata, tá bom? Algo parado, sem emoção, sem vida. Cristianismo é rios de água viva. É interessante. Para Paulo, só valia a pena viver se ele fosse viver para Cristo. Jesus era a coisa que ele mais falava. Você já percebeu na Escritura? E eu fiquei pensando: o que eu mais falo na vida durante meu dia? Para as pessoas. O que eu mais falo? Para os clientes, para os estudantes. Eu falo do que mais? Da sociedade, do mundo. Paulo falava de Cristo, tudo que era. Onde Paulo ia, ele arrumava confusão. E as pessoas não aceitavam, era muito radical esse cara. Gente radical é perigosa. O diabo falou assim lá em Atos 19: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Os filhos de Seva. Então, Paulo era conhecido no inferno.
Você, eu, somos conhecidos lá hoje? Porque ele infernizava os demônios, porque ele falava tanto de Cristo para as pessoas, ele usava do poder de Cristo. Em Gálatas capítulo 2, vamos ler esse versículo. Outra frase desse grande homem de Deus. Só vou ler uma pérolazinha, versículo 20, que a gente lê na Bíblia, aí lê, passa desapercebido e vai para outro trecho. Mas, rapaz, quando você para pensar no que você está escrito ali, e como isso tem implicações no meu viver. Gálatas 2:20, ele fala assim, ó. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Amém? Quando eu li essa escritura, eu borrei nas calças. Sabe assim? Espiritualmente falando. Que parece uma coisa tão natural, né? Fui crucificado. Gente, o que implica a cruz, hein? O irmão compartilhou aqui no momento da ceia. O que é a cruz? A cruz comunica para nós 3 coisas. Já falei sobre isso. A enormidade do nosso pecado. Um Deus justo e amoroso morre por pecadores injustos e condenados. A cruz comunica para nós a grandeza do amor de Deus. E a cruz comunica também para nós o tamanho da responsabilidade da cruz que nós também devemos carregar. E ele entendia isso, por isso que ele fala isso. Fui crucificado. Com Cristo. Então, irmãos e amigos, se você está disposto e disposta a viver com Cristo a vida verdadeira, primeiro você precisa desistir da sua vida, desistir das suas ideias erradas sobre Cristo. Precisamos olhar atentamente para a vida dele, para o seu nascimento, da maneira como ele viveu, pela morte que ele sofreu e pela sua ressurreição e também sua ascensão. Isso tem que estar bem visível para nós, essas coisas. O nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão. Quando ele subiu ao céu na frente dos discípulos. Em João 5,19, agora é o próprio Jesus falando, algo que, mexeu comigo. João 5,19, eu espero que a palavra de Deus esteja entrando no seu coração, que você esteja entendendo o valor de tudo isso, que a história da humanidade está caminhando realmente para um fim. A humanidade não está que nem um barco à deriva aí sem rumo. Deus tem o controle absoluto da humanidade. E ela está caminhando para o fim. Porque Jesus falou, eu sou o início e o fim. Vai ter o dia do fim. Cada um de nós aqui tem uma vida muito passageira. O fim nosso é o dia da nossa morte. Morreu, acabou a nossa vida. Não tem mais como voltar para viver de novo. Como o rico lá na história de Rico e Lázaro queria voltar de novo lá. E Jesus falou, não, você teve as coisas na sua vida, o Lázaro teve a deles. Não, mas vai, avisa meus parentes. Tem uns profetas lá, que ele os escute. Nós precisamos escutar os profetas, que estão pregando aí no mundo inteiro sobre isso. A volta de Jesus.
Você e eu precisamos estar preparados para esse dia. Jesus fala em João 5,19. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. E tudo que o pai faz, o filho faz também. Uau! Isso aqui deve meter medo na gente. Porque às vezes eu tenho vontade de fazer algumas coisas. Mas será que é a vontade de Deus? Primeiro penso, será que o que eu vou fazer, se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso? Então, irmãos e amigos, não ponha a responsabilidade da sua salvação na mão de outras pessoas. Eu só vou fazer se eu ver meu líder fazendo, se eu ver o Edson fazendo. Olha, eu confesso para vocês, nem tudo que eu prego eu vivo. Porque a Bíblia é muito exigente. Mas isso não é uma desculpa para não fazer. Eu não faço então. Então, Cristo viveu em total dependência do Pai. Tudo que ele fazia, tudo que ele buscava, era fazer debaixo da autoridade de Deus, da submissão a Deus. Até no caso do batismo dele, João Batista lá fica: não, você que tem que me batizar. Não, vamos fazer a vontade do Pai, você que tem que me batizar. Quando ele falou da morte dele na cruz, Pedro chama ele de lado: que isso não aconteça, sai de mim, Satanás. Você está pensando como homem. E às vezes quando a gente é confrontado que alguns desafios vêm para a nossa vida, não, isso aí não é de Deus. A gente quer fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. A gente às vezes vai buscar conselhos com pessoas que vão concordar com aquilo que é nossa vontade. A gente é expert, irmão. Hoje já estou 28 anos nessa igreja, já sei como é que funcionam as coisas. Quando a gente quer pecar, a gente peca. Aí você pensa: eu não estou nem aí se minha vida está fazendo ou não diferença para Cristo nesse mundo. Porque eu não acredito mais em igreja, eu não acredito mais na Bíblia, tudo é muito confuso para mim. Olha, eu acabei de falar, não ponha a sua salvação sobre responsabilidade de outras pessoas. Vá, estude, analise, pesquise, ore, leia esse livro do início até o fim, entenda o plano total de Deus de salvação, desde o Gênesis até o Apocalipse. Eu duvido, se alguém começar a estudar esse livro, se essa pessoa não vai buscar a Deus. Deus fala, né? Se você me procurar, me buscar de todo o coração, deixarei ser encontrado. Mas tem que buscar. E de todo o coração. E de todo o entendimento. E eu queria terminar. Como buscar a vida que vale a pena viver? Ele fala, né? Para mim o viver é Cristo. Como que é isso na prática? Eu já dei algumas ideias de como fazer isso. E em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Ele fala assim: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Amém? Ele fala:
É claro que eu não sou como Cristo ainda. Mas uma coisa eu faço, isso aqui me pegou também. Paulo tinha uma coisa somente a fazer na vida dele. Cara, isso é muito radical. Se determinar a uma única coisa, que era mais importante. Esqueço tudo que ficou para trás. O legalismo, o judaísmo, meu conhecimento errado de Deus, de Cristo. Eu quero avançar para frente, por quê? Porque eu tenho um prêmio para receber. E todo cristão tem que pensar nisso. Há uma recompensa para cada um de nós, amém? E essa recompensa não é para esse mundo, porque a gente quer construir as coisas aqui nesse mundo, primeiro, para depois, sei lá, quando tiver tempo, me dedicar ao reino de Deus, a Cristo, com tanta dedicação, determinação. E ele fala de uma vitória. Esse prêmio é a nova vida a qual Deus me chamou. Existe um prêmio para aqueles que vão querer viver como Cristo. A pergunta que nós precisamos responder: qual é o prêmio que eu quero hoje na minha vida? Para você conseguir isso, você tem que olhar para a vida de Jesus. Ele não pode ficar de fora da sua vida, ele está dentro de você. Paulo se mostrava completamente indiferente a tudo que os homens glorificavam. Tudo que a sociedade da época dele glorificava, ele ia na contramão. Então, irmãos, o convite está aberto para todos os que desejam viver para Cristo. Em Filipenses 3, 20 e 21, mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo, glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Amém? Viver com Cristo é algo emocionante, é algo radical, desafiante, mas não é algo parado, não é algo chato. Não é algo sem vida. O que Paulo está falando é: venha para a vida completa. Não desperdice sua vida, cristão. Não corra atrás daquilo que o mundo está correndo. Não aposte tudo no que o mundo aposta, que é bom. Aposte no que Deus aposta. Acredite nisso. Creia nisso de todo o coração. Um dia Jesus vai voltar. E ele pode voltar hoje, pode voltar essa semana, e ele vai voltar cheio de glória, para buscar cada um de nós. E tomara que no dia que ele voltar, você e eu possa afirmar com toda a convicção: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Então vamos terminar com a oração. Pai, que isso seja verdadeiro, não fique só no campo do nosso conhecimento. Pecamos contra o Senhor com orgulho, indiferença, falta de fé. Olhamos mais para os outros do que para Jesus. E olhamos também para nós, para a nossa incapacidade, a nossa falta de força, que a gente é fraco sem o Senhor. Mas o Senhor pega homens e mulheres fracos e os empodera por meio do agir do Espírito Santo. Que Ele venha e que Ele faça esse trabalho em cada coração aqui essa manhã. Que cada um de nós olhe para Jesus e possa declarar para Ele que o nosso viver é semelhante ao dele.
Oramos e agradecemos. Amém. Vamos ficar de pé, por favor.